Olá, professor! Tudo Como vai, bom? Fernanda? Tudo bem? Tudo bom? Que Tudo honra ótimo. tê-lo aqui. Tudo bem? O prazer é meu. Eu tenho o maior prazer, Imagino. tenho o maior prazer sempre em estar em Santa Catarina, discutir com os colegas de Santa Catarina, né? E agradeço a você e a OAB, pela Escola Superior de Advocacia, pelo convite gentil para estar com vocês aqui hoje. Imagina, para a gente realmente é uma grande honra tê-lo aqui. Eu costumo falar para todos os meus alunos em sala de aula que a tua obra é referência. Eu desconheço uma obra tão completa e tão profunda quanto aos negócios jurídicos processuais. Todos os meus alunos têm a indicação da tua obra, então realmente é uma grande honra tê-lo aqui conosco em Santa Catarina, na Escola Superior de Advocacia. Já estivesse aqui em alguns congressos, né, Já professor? estive em vários congressos que o amigo O Pedro Pedro. Miranda de Oliveira Uhum. organiza, né? E esse ano haveria um outro, né? Que por Sim, causa da teríamos. pandemia teve que ser adiado, né? Mas eu teria o maior prazer em retornar quando a gente voltar às atividades presenciais, né? E enquanto isso a gente fica à distância, mas estamos aí juntos, né? Para discutir as coisas e te agradeço muito as referências ao meu livro também de convenções processuais, né? Eu até terminei anteontem uma atualização do livro para uma terceira edição, que está esgotado, e ainda não tinha conseguido achar tempo ainda para atualizar, né? Então já mandei para a editora também. Excelente. Estamos ansiosos, então, com a nova edição da obra. Pessoal, para quem não conhece, Dr. Antônio do Passo Cabral, que é um dos grandes processualistas hoje no Brasil. Dr. Antônio é procurador da República, professor da UERJ, doutor em Direito e o currículo dele vai muito além. Nós não vamos ficar aqui, porque senão iria tomar todo o tempo da nossa live, que não é muito longa, mas eu, sem demora, já passo a palavra ao doutor Antônio, que vai falar hoje sobre planejamento contratual e negócios processuais. Ou seja, um tema de extrema importância para a advocacia. Obviamente, a nossa ideia inicial é fazer esse curso direcionado à advocacia catarinense, mas obviamente pela internet nós acabamos atingindo toda a advocacia brasileira. Então, é de extrema importância. Então, para vocês que estão nos assistindo, né, tenho certeza que será de grande proveito a nossa conversa hoje à noite sobre negócios processuais. Professor, tens a palavra. Então, eu acho que, sem antes dar boa noite, boa tarde para todas e todos, eu queria começar me explicando para o pessoal que ainda não está muito acostumado, né, com a ideia de um negócio processual, explicar mais ou menos o que significa isso, né? O que é uma convenção sobre o processo, né? Imagine que num instrumento contratual qualquer, um negócio jurídico, pode ser um contrato, pode ser um termo de ajustamento de conduta, pode ser uma transação, além das disposições sobre o direito material, as pessoas possam abrir um capítulo ao final e dizer assim, olha, vamos aqui regular todas as ações judiciais que sejam ajuizadas no futuro para discutir essa relação jurídica, para discutir esse contrato. E aí começa a regular como você gostaria que o processo fosse. Então você pode disciplinar ali formalidades da citação, dizendo que a citação será feita pelo WhatsApp ou por qualquer mecanismo de troca de mensagem instantânea. E aí você ainda embute uma convenção probatória dizendo que aquelas duas setinhas do WhatsApp significam que a pessoa recebeu, fazem prova de que a citação foi recebida. Você pode criar, por exemplo, um processo documental, uma espécie de um mandado de segurança criado por convenção. Então você renuncia à prova testemunhal, renuncia à prova pericial. E aí faz um procedimento apenas com prova documental. Você pode, por exemplo, disciplinar o modo de produção da prova. Pode disciplinar escolhendo, por exemplo, a pessoa do perito. As partes podem dizer assim, olha, se tiver perícia, perícia no edifício, por exemplo, se tratando de uma questão imobiliária, o perito vai ser o fulano de tal, que é engenheiro de edificações,
o CREA dele está aqui e ele está aderindo aqui, ele assina a margem, aquela cláusula aderindo. Além disso, além da escolha do perito, as partes podem disciplinar um procedimento de mediação prévio, condicionando a entrada com a ação em juízo ao cumprimento daquela etapa de mediação anterior. E podem, inclusive, escolher o mediador, a pessoa do mediador. Já indicando, por exemplo, que ele será o fulano de tal, então uma câmara especializada em mediação, né? Muitas subseccionais e seccionais da OAB, a própria OAB tem estabelecido, né, essas entidades similares, né? As partes podem ainda disciplinar ou estabelecer renúncias no plano recursal. Se aquela relação é muito litigiosa e normalmente os recursos demoram muito para serem julgados, esse é um problema. Então, as partes podem renunciar aos recursos em maior ou menor extensão, criando, às vezes, um processo em instância única, como é na arbitragem, renunciando a todos os recursos, ou então renunciando apenas aos recursos contra as interlocutórias, que às vezes geram muito problema, né? Sucessivos agravos, em especial depois que o STJ veio com essa ideia de taxatividade mitigada e abriu a porteira para os agravos. Hoje a gente voltou àquele cenário em que os agravos ainda atormentam, né? Com idas e vindas, né? Então podemos renunciar aos recursos contra as interlocutórias, ressalvando o recurso contra a sentença final. Além disso, é possível ainda as partes estabelecerem uma série de negócios processuais a respeito da execução, condicionando o ajuizamento da execução a algum acontecimento ou estabelecendo um termo, né, para que haja execução. Então, olha, antes de 2 anos a gente não vai a gente promete não executar uns aos outros, né? E com isso você cria uma espécie de um armistício, né, impedindo que naquele período exista uma execução judicial contra os convenentes. E é possível ainda negociar sobre os custos do processo, né? Os custos do processo às vezes são um grande problema. Então é possível as partes deliberarem sobre os honorários de advogado, dizendo que quem quer que seja perdedor ou vencedor de um litígio judicial, cada um arcará com os custos do seu advogado, mesmo aquela verba que é fixada na sentença. Ou seja, não se aplicará aqui a sucumbência, né? A ideia de sucumbência, aquela ideia de que o vencido tem que custear as despesas do vencedor. E isso é muito importante porque, como os colegas sabem, o Código de Processo Civil de 2015 tornou o processo muito mais caro, né? Hoje em dia, as verbas de honorários de advogados são muito maiores do que eram no Código de 73, pelo menos os honorários fixados judicialmente na sentença. Então, você poder deliberar e negociar sobre esses aspectos é também uma forma de previsibilidade muito grande a respeito de quanto o processo vai te custar. E esses negócios, né, então, percebam como é intensa essa possibilidade de negociação, né? Eu dei aqui vários exemplos de como os advogados podem pensar em adaptar o processo judicial às suas necessidades. E isso é feito casuisticamente. Nem todo processo é igual, porque nem todo litígio é igual. E se nem todo litígio é igual, você não vai projetar um processo que você compreenda como sendo ideal para resolver uma disputa oriunda de um determinado contrato da mesma forma. Eu, por exemplo, tenho trabalhado lá no Ministério Público com um modelo que eu tenho com um monte de negócios processuais que eu vou colando nos termos de ajustamento de conduta, a depender do tipo de litígio, do tipo de relação jurídica que está envolvida. Por exemplo, em matéria ambiental, às vezes as perícias são muito complicadas. Então, eu já proponho a escolha de um perito. E hoje, principalmente o setor público, né, a gente tem um problema de custeio disso, né? Que ainda há uma discussão muito grande, embora o STJ tenha repetitivo sobre a matéria, o CPC mudou um pouco a alteração disso, então ainda subsiste a discussão sobre quem tem que arcar com as perícias requeridas pelo Ministério Público. Então, a gente sempre procura adaptar o processo, né, pensando nesse problema que você já antevê que pode acontecer lá adiante. Agora, em outras causas, por exemplo, às vezes numa improbidade administrativa ou numa causa envolvendo direito do consumidor, esse problema da perícia já não se coloca tanto. Então, as minhas preocupações são outras, são em garantir informação para os consumidores,
alguma coisa referente à publicidade daquele termo de ajustamento de conduta, para que os indivíduos possam depois executar individualmente as suas pretensões. Então, a ideia dos negócios processuais é justamente essa, é a gente perceber que é possível ter uma tarefa de mais ou menos de alfaiataria processual, né? De você adaptar, customizar o processo para o seu litígio, derrogando as regras da lei pelas regras da convenção processual. E então, ao final, as regras do processo que vão ser aplicadas, elas serão regras que vão ser uma combinação entre as regras legais e as regras da convenção. Quando houver a convenção e essa regra for válida, se aplica a regra da convenção. E quando a regra da convenção tiver qualquer invalidade, por exemplo, quando ela envolver abuso de direito ou foi inserida sem liberdade de estipulação num contrato de adesão, o juiz pode, ao controlar essa convencionalidade sobre o processo, pronunciar uma dessas regras inválidas. Nesse ponto em que não houver convenção ou a regra da convenção for inválida, aplica-se a regra da lei. Então, ao final das contas, o processo que vai ser aplicado vai ser uma combinação entre as regras da lei, no que elas não foram derrogadas pela vontade das partes, e as regras da convenção. Isso abre um mundo completamente novo para a advocacia. Eu acho, e aí, quando você me convidou para falar sobre esse tema, eu achei que foi muito oportuna essa ideia de ligar o planejamento contratual com as convenções processuais. Eu vou tentar explicar por que isso é importante, né? Antes disso, eu estou vendo que entrou aqui, eu estava falando concentrado, acabo não conseguindo acompanhar aí o pessoal, mas vi que entrou meu pai aqui na live, e por causa desse isolamento, eu não tenho quase encontrado meu pai. Vou deixar aqui um salve para o papai, muita saudade. Então, olha só, porque até agora, né, Fernanda, eu tentei dizer, assim, grosso modo, o que as convenções processuais são. Mas eu queria gastar uns minutos para dizer o que elas representam, porque eu não tenho dúvida de que as convenções processuais representam uma verdadeira revolução. Uma revolução na forma que a gente tem de enxergar o litígio e de enxergar o contrato. E eu costumo dizer que isso acontece por quê? Primeiro, porque o processo hoje começa antes do processo, né? O processo começa no planejamento contratual. É lá, ao desenhar o contrato, que você, ao prever as convenções processuais, cria incentivos para a performance. Você cria incentivos para que a outra parte cumpra o que ela prometeu cumprir no contrato. Porque se ela não cumprir, o processo judicial que você já antecipadamente desenhou gera para ela certos tipos de constrangimento. Então, aquele mal pagador que achava que ia ficar anos recorrendo no judiciário, né, enrolando, né, procrastinando, etc., com uma convenção processual em que ele renuncia a vários recursos, não pode produzir certos meios de prova que ele talvez só produzisse para enrolar, repartir os custos de forma diferente, talvez já não seja mais tão interessante para esse mal pagador, ou mal contratante, né, o contratante que não é fiel às disposições do contrato, pensar em inadimplir. Né? Então, quer dizer, as convenções processuais reforçam os mecanismos de adimplemento do direito material. Então, o processo começa hoje no planejamento contratual. Além disso, eu acho que o que muda muito, né, na visão do advogado é que antigamente, todo mundo que advoga aí sabe do que eu estou falando, chegava um cliente no escritório do indivíduo e esse cliente contava um drama, contava um problema, e você tinha que avaliar se ia entrar com ação judicial ou não para discutir aquele problema no judiciário, ou pretender um ressarcimento, etc. E ali o advogado ele faz um cálculo em que ele avalia as possibilidades de êxito e derrota. E essas possibilidades de êxito variam muito, e as variáveis que estão envolvidas também são casuisticamente modificáveis, né? Então a gente não pode generalizar, mas alguns aspectos são levados em consideração são se a lei é clara, se o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça tem precedente vinculante sobre a matéria, se existe súmula vinculante, se tem, sei lá, em uma matéria tributária, se tem um regulamento do imposto de renda que detalha aquela questão, ou se já foi realizada uma consulta à administração pública a respeito daquela matéria e há uma manifestação vinculativa da administração pública em casos similares. Se o processo estiver distribuído a um determinado juízo,
deve-se avaliar também se aquele juízo e aquele juiz do caso já tem manifestação em casos anteriores. Enfim, são inúmeras variáveis, né? E aí o advogado faz um cálculo se o cliente vai ganhar ou perder e ele tem que responder a pergunta mais difícil que o advogado tem que responder hoje no Brasil, que é assim, e aí, doutor, vou ganhar? É bem difícil, às vezes, avaliar, né? E qual é o problema? Isso muda com as convenções processuais? Não, isso não muda com as convenções processuais. O que muda com as convenções processuais é que, nesse cálculo que era feito, jamais o advogado pensava que o processo fosse variável. O processo era sempre considerado uma constante. Exato. E hoje o processo é mais uma variável que vai jogar junto com essas outras variáveis para você decidir se vale a pena ou não ajuizar uma ação. E aí eu chego a um outro ponto que decorre desse, né? Que é o seguinte: se o processo passou a ser uma variável e ele passou a ser modificável e a entrar nesse cálculo, as convenções processuais promovem um rearranjo nas relações entre direito e processo. Um rearranjo como a gente nunca viu antes. Claro que direito e processo sempre tiveram uma relação funcional. O processo serve ao direito material, ele não pode ser pensado senão para tutela dos direitos, né? Agora, hoje em dia, como você pode negociar sobre o processo? Numa negociação, a gente começou a imbricar, a envolver trocas entre direito e processo. Então, você pode pedir um desconto no preço e o teu contratante dizer, olha, não posso te dar um desconto no preço, mas se você assinar essas convenções processuais aqui, reduzindo o tempo de tramitação do processo, renunciando a recursos, ou renunciando a certas impenhorabilidades na execução e permitindo para mim, caso eu haja um inadimplemento, que eu consiga facilmente entrar no seu patrimônio para obter a minha reparação, eu posso te dar 10% de desconto. Porque aí no meu cálculo é o seguinte, bom, se o processo hoje vai demorar menos, eu vou ter que pagar menos para o meu advogado, né? E aí eu posso dar um desconto maior. Então você está trocando preço por recurso. Então essa troca entre direito e processo hoje acontece, porque numa mesma negociação você vai estar negociando sobre o direito substantivo, sobre o direito material e sobre o direito processual. Então esse trade-off entre direito e processo é algo espetacular. Então quem conseguir perceber essa interação vai conseguir mudar a forma de planejar o contrato, porque ele vai estar olhando no contrato, mas já projetando lá na frente o processo, sabendo que o processo começa ali e sabendo que ele pode trocar uma coisa pela outra. A última negociação que eu tive, antes ainda da pandemia, foi num termo de ajustamento de conduta, né, que é o meu instrumento de negociação lá no Ministério Público, em que a gente estava prevendo uma multa à empresa caso ela descumprisse uma determinada cláusula. E aí a empresa voltou com a minuta, né, e falou assim, olha, eu quero reduzir essa multa aqui a um valor que é, sei lá, 70% do que foi proposto pelo MP. E eu quero tirar essas renúncias aqui, as provas, os recursos, etc. Aí eu falei, olha, tudo bem, eu até concordo em reduzir a multa, mas se você quer que reduza a multa, eu quero garantir que pelo menos esse valor a gente vai obter rapidamente. Então eu quero que volte a cláusula tal, que era da renúncia de recurso. Então veja, é mais um exemplo de como as convenções processuais acabam permitindo essas trocas entre direito e processo. Bom, então, assim, por todos esses motivos, me parece que é importantíssimo hoje saber trabalhar com as convenções processuais, né? Eu queria também, se você me permitir, Fernando, fazer uma reflexão sobre a importância desse tema em tempos de pandemia, né? Já houve até questionamento ali. Eu estou vendo ali, né, o Juliano Duarte, né? Isso. Uhum. Em tempos de pandemia, qual a importância das convenções processuais? Bom, a primeira importância... as convenções processuais elas têm tido um grande interesse nesse tempo de pandemia, em especial no processo do trabalho. A gente sempre defendeu, quer dizer, eu, o Didier, o Pedro Nogueira, os colegas que têm trabalhado esse tema nos últimos anos, a gente sempre defendeu que não há
limitações à aplicabilidade das convenções processuais em searas onde sempre existiu uma nota de interesse público muito grande, né? Os exemplos que mais comumente vêm à cabeça são o direito do consumidor, o direito e o processo do trabalho, causas envolvendo incapazes, né, ou contratos de adesão, que são setores onde há uma legislação protetiva, protetiva do trabalhador, protetiva do consumidor, protetiva do aderente, protetiva do incapaz. Então, quando o tema começou a esquentar, muita gente veio dizendo, olha, não há possibilidade de negociar nesses aspectos. E a gente sempre defendeu que, hoje em dia, a base normativa que nos dá essa ampla possibilidade de convencionar sobre o processo, para quem ainda não conhece, é o artigo 190 do Código de Processo Civil, que é uma cláusula geral de negociação sobre o processo. Ele permite amplamente que as partes negociem sobre o procedimento e sobre as suas situações jurídicas processuais, sobre seus direitos, poderes, ônus. Então, essa ampla possibilidade de negociação que o CPC de 2015 ampliou sobremaneira, ela se permite que haja essa negociação também nessas searas onde existe uma nota de interesse público. E por que existe essa abertura? Porque o Código fala que é permitida essa negociação sobre o processo nas causas em que os direitos admitam autocomposição, ou seja, não se usa aquela expressão tradicional que historicamente era muito ligada à lógica da arbitragem, que era a expressão de direitos patrimoniais disponíveis, né? Então, a lei não limita o uso dos negócios processuais aos direitos patrimoniais disponíveis. Ela fala em direitos que admitam autocomposição. É por isso que hoje a gente compreende com tranquilidade que caibam negócios processuais celebrados pelo Ministério Público. Inclusive, a Resolução 118 do Conselho Nacional do MP, desde antes do CPC, porque a resolução é do final do ano de 2014, de novembro de 2014, já nessa Resolução 118, o Conselho Nacional do Ministério Público previa que o MP pode inserir as convenções processuais em termos de ajustamento de conduta. Depois a legislação foi evoluindo ainda mais para permitir a negociação nesse campo, até na improbidade administrativa, como foi previsto pelo pacote anticrime, né, de dezembro último, né, o chamado Acordo de Não Persecução Cível, que já era também praticado e admitido na jurisprudência e muito celebrado na prática. Os acordos de leniência e os acordos de improbidade administrativa já eram uma realidade há cerca de 5 anos na prática brasileira, já regulados, inclusive, pela Resolução 179 também do Conselho Nacional do Ministério Público. A Fazenda Pública também tem optado, né, por seguido essa linha, essa tendência da negociação, que também comprova essa ideia de que, embora esteja ali presente o interesse público, a negociação sobre o processo é possível. Então, a lógica é que, ainda que o direito material tenha essa nota de indisponibilidade, as partes, os interessados, eles podem convencionar sobre o procedimento para atribuir esse direito a um ou a outro, né? O procedimento para se chegar a saber quem tem razão, quem tem o direito, pode ser negociado mesmo nessa seara de interesse público. E são várias as leis que prevêem essa negociação para a Fazenda Pública, inclusive, né? Então, depois do CPC, essa tendência tem se confirmado, né? A lei alterou-se o Decreto-Lei 3.3.041, de 41, que é a Lei Geral de Desapropriação, para permitir lá a conciliação, mediação e arbitragem em desapropriação, né? Um cenário que sempre foi pensado com uma lógica de legalidade estrita. A Procuradoria da Fazenda Nacional tem editado diversas portarias desde 2016, mas as mais importantes são a Portaria 742 e a Portaria 360, que são ambas de 2018, regulamentando diversos negócios, tanto de natureza processual quanto de natureza material, o processo jurisdicional tributário. Que houvesse uma lógica de legalidade estrita, né, e não de
de convencionalidade e flexibilização. Né? E tentando identificar a utilidade desses negócios processuais em tempos de pandemia. E eu comecei falando que a maior percepção disso tem sido pelos colegas do processo do trabalho. Né? Eu já participei de lives a respeito dos negócios processuais na área trabalhista, e os colegas na área trabalhista, agora em tempos de pandemia, perceberam como é importante você poder flexibilizar o procedimento. Numa situação emergencial como a gente está vivendo, a gente pode pensar em diversos tipos de convenção processual que sejam úteis para adaptar o procedimento às necessidades das partes. Então, a gente tem visto isso acontecer pelo Brasil largamente a respeito das audiências por videoconferência. Né? Muitas vezes, os juízes, preocupados, às vezes, com as garantias fundamentais das partes, têm consultado as partes sobre se elas concordariam em realizar audiências por videoconferência. Às vezes, até por plataformas digitais que não aquela disponibilizada pelo CNJ. E as partes concordando, na verdade, elas estão convencionando a possibilidade de utilização de um instrumento de veículo, um veículo tecnológico de videoconferência. E isso é feito por um negócio processual que flexibiliza o procedimento. Eu já vi alguns embargadores sugerindo às partes que convencionassem sobre a competência recursal, que é uma coisa muito interessante, porque normalmente a lógica que a gente sempre pensou na teoria da competência é que as competências que foram tradicionalmente classificadas como absolutas não seriam flexibilizáveis. E, portanto, se elas não podem ter flexibilização, as partes não poderiam sobre elas convencionar. Por isso que a gente sempre imaginou que o foro de eleição, que é uma convenção sobre a competência, muito conhecido de todo mundo, está em todos os contratos, né? Que o foro de eleição só poderia ser celebrado para alterar as regras de competência relativa. Normalmente se altera a regra de competência territorial. Né? Então, a gente sempre foi escolado, né, dentro dessa lógica de que você não pode convencionar sobre competência absoluta. E a competência recursal, normalmente, ela é vista com uma lógica de competência funcional e, portanto, absoluta. Eu já tenho uma concepção um pouco diferente. Eu acho que existem regras que podem ser convencionáveis a respeito da competência, a despeito de serem classificadas como absolutas. Eu vou dar um exemplo. O Código de Processo Civil, desde as reformas do Código anterior, e isso se manteve, ainda foi ampliado no novo CPC, o Código de Processo Civil relativizou a competência para execução, que sempre foi imaginada como uma competência funcional. Né? A execução deveria correr, tradicionalmente, no mesmo juízo em que tramitou o processo de conhecimento e depois a fase de conhecimento. Né? E era uma competência funcional e, portanto, se entendia que ela era inderrogável. Porém, já no último CPC reformado e no novo CPC, como eu falei, isso foi ampliado, porém, lá na execução, se dá uma opção negocial para o exequente. Quer dizer, o exequente ele não precisa mais ajuizar a execução no foro onde tramitou a fase de conhecimento. Ele tem uma opção. Ele pode ajuizar a execução no foro de residência do executado, quando ele precisa estar mais próximo do executado, ou ainda no foro onde o executado tem mais bens, né, onde está a maioria dos bens do executado. É um juízo de eficiência, mas isso está na escolha negocial do exequente. Ora, se o exequente pode fazer isso unilateralmente, por que eles não poderiam convencionar sobre a competência executiva? Olha, se eu for executar você, concorda que isso vai ser feito no meu domicílio? É melhor para mim, né? Fica mais perto e tal. Então, ótimo. Vamos fazer uma convenção a esse respeito. Do mesmo modo, me parece que algumas questões de competência recursal podem ser convencionadas. Uma delas, me parece que é essa que o desembargador Luciano Rinaldi estava aqui no Rio de Janeiro, que é um desembargador aqui do TJ do Rio de Janeiro, estuda processo e tal, aventou e conversou comigo, ainda nesses tempos de pandemia, que é o seguinte, as partes e seus advogados, verificando que o judiciário está um pouco parado
e nem todos os órgãos estão realizando sessões nos tribunais por meio de videoconferência, se as partes não poderiam as partes definirem isso, que a competência para julgamento do seu recurso não será mais do órgão colegiado, será agora do relator. Ou seja, por convenção, as partes transformariam o relator no juiz natural do recurso. O juiz natural, que é a posição majoritária no Brasil, é que o relator do recurso ele atua como uma espécie de um porta-voz, né? Mas para o órgão colegiado, a turma, a Câmara, é o órgão, é o juiz natural daquele recurso. Será que as partes, por convenção, não poderiam definir que o relator seria o juízo natural do seu recurso? Com isso, elas permitiriam um julgamento monocrático, unipessoal dos seus recursos, permitindo que o recurso seja julgado independentemente de uma reunião, ainda que virtual, dos outros membros daquele colegiado. Eu estou ainda refletindo sobre essa ideia, mas me parece uma ideia muito interessante e que mostra como, em tempos de pandemia, a negociação sobre o processo pode ser útil. Quer dizer, se o problema dessas pessoas é a impossibilidade de reunião dos desembargadores para proferir um julgamento colegiado, né, vamos adaptar o nosso processo para as nossas necessidades. Concordamos que é melhor a gente ter um julgamento rápido do que a gente esperar, sabe-se lá até quando, para quando as atividades presenciais do judiciário sejam retomadas e a gente consiga o julgamento colegiado. Então, vejam como é interessante, né? E a partir da cláusula geral do artigo 190, não há mais, as partes não ficam mais presas às possibilidades de negócios processuais que estão tipificados na legislação, ou seja, são aqueles que estão previstos expressamente. Né? A cláusula geral do artigo 190, ela abre espaço para convenções processuais atípicas. Então, vai ser a criatividade dos advogados que vai produzir esse tipo de convenção, né, adaptando o processo, professor, caso a caso, às necessidades de cada um. Assim, eu não havia ainda pensado nessa situação de possibilitarem o relator nas decisões monocráticas, mas isso não afrontaria diretamente a própria essência da decisão no tribunal, que é a primazia que seja pelo colegiado. Então a gente não retiraria a essência do julgamento do recurso pelo colegiado para decisões monocráticas. Assim, eu entendo a necessidade de agilizar, né? Principalmente em tempo de pandemia, a dificuldade que nós temos no julgamento dos recursos, mas não afrontaria diretamente isso, ou, né, não haveria uma vinculação à necessidade do colegiado? Eu acho que não, Fernanda, por dois motivos. Tá? Primeiro, porque o juiz natural é uma garantia das partes, ela não é uma garantia dos juízes desse colegiado. Né? Então, se é uma garantia das partes, me parece que as partes é que são os destinatários daquilo que o juiz natural assegura. Né? E se as próprias partes estão ali uníssonas, né, concordando que para elas é melhor o julgamento monocrático, por que não? Quer dizer, o judiciário poderia opor alguma coisa, né, dizendo não, os juízes têm o direito de julgar em conjunto. Não me parece que é algo sustentável. E, de outro lado, aí vem para um argumento um pouco mais pragmático, que é o seguinte: será que hoje no Brasil ainda faz sentido a gente falar que a essência dos julgamentos do judiciário são colegiados? A gente vê uma profusão enorme de decisões monocráticas, unipessoais, né? Muitas, aos milhares, né? Em alguns colegiados, as decisões monocráticas, inclusive, são a tônica, são o padrão, né? Então, me parece que esse novo normal a gente já vai vivendo há alguns anos. Exato. Né? É que a gente não tem uma estatística confiável de números de decisões colegiadas e números de decisões monocráticas. Mas, em alguns tribunais, os relatos que a gente tem é que a porcentagem é altíssima de decisões. Aqui em Santa Catarina Aqui em Santa Catarina é muito maior o número das decisões monocráticas. Pois é. Então, será que, diante de um quadro desse, em que as decisões monocráticas, numericamente, são mais, quantitativamente, né, são mais notadas do que o próprio colegiado,
será que uma convenção desse tipo estaria inovando? Será que ela seria um assombro hoje, a gente admitir uma convenção dessa natureza? Me parece que não. Né? Então, assim, eu estou dando alguns exemplos que estão aparecendo em tempos de pandemia, mostrando essa utilidade. E o pessoal da Justiça do Trabalho, que aplicava menos, embora a gente já tenha 2 precedentes do TST admitindo convenções processuais e, inclusive, citando o artigo 190 do CPC, né, que se aplica ao processo do trabalho por força do artigo 15 do Código, o pessoal do processo do trabalho ainda tinha um pouco uma certa restrição, né, uma certa tendência de achar que o processo do trabalho é protetivo demais, e mesmo depois da última reforma trabalhista, né, que flexibilizou muito mais o processo do trabalho, ainda havia uma certa resistência que a gente não via tanto no processo civil para admitir as convenções processuais. E eles agora estão percebendo a utilidade que isso tem. Né? Num quadro emergencial em que você tem que adaptar o procedimento, é importante você poder flexibilizá-lo por convenção. E eu queria também falar que, em tempos de pandemia, os negócios processuais podem servir como mecanismos para permitir a renegociação dos contratos. Né? Quer dizer, qual é o cenário que a gente antevê, né, nesse período de pós-pandemia e assim, retomada da atividade econômica? A gente vai ter um mundo em geral, e o Brasil em especial, empobrecido, né, pessoas endividadas, e vai haver uma chuva de ações judiciais pretendendo renegociação de contratos ou mesmo invocando resolução, resilição, rescisão contratual, onerosidade excessiva e tudo mais, ou seja, causas que devem levar a uma modificação dos contratos por razões imprevisíveis ou por eventos que causaram uma quebra de sinalagma, etc. Todos os institutos do direito material. Né? Muito bem. E os negócios processuais, eles podem servir, nesses casos de renegociação, me parece que eles podem servir de 2 maneiras. Primeiro, eles podem servir como mecanismo para reforçar a negociação anterior. Eu tenho estudado um tema, inclusive essa semana o meu grupo de pesquisa está organizando um debate sobre esse tema, para o pessoal que estiver interessado, que é o negócio de certificação. O negócio de certificação é um negócio jurídico, um contrato, que tem por objetivo interpretar um contrato anterior. Então, assim, fixar a interpretação que vai ser dada a um contrato anterior. E esse negócio de certificação, ele pode servir para fixar, por exemplo, as hipóteses de renegociação ou as hipóteses que poderiam levar a uma onerosidade excessiva. Então, as partes podem definir, dizendo, olha, a emergência da pandemia de Covid-19 significa uma alteração substancial das prestações e contraprestações e pode preencher a cláusula tal do contrato que permite renegociação. Então, as partes podem, de comum acordo, dizer, olha, esse fato ou essa circunstância jurídica produz esse determinado efeito que a gente está aqui por negócio fixando. E com isso você facilita muito as renegociações, evitando que a gente fique num cenário de incerteza em que as partes, sem saber o que vai ser interpretado no contrato, pulem ou se antecipem a judicializar isso, né? Esperando que o judiciário fixe essa interpretação. Então, enquanto estamos de acordo, é melhor que os próprios contratantes fixem a interpretação que ambos entendem correto para o seu contrato. Então, esse é um instrumento muito interessante e que tem efeitos processuais. Então, o negócio de certificação, ele não apenas tem efeitos de direito material, como ele tem também efeitos de direito processual. E por isso ele também é uma convenção processual, porque ele impede que o juiz ou o árbitro vá dar uma interpretação diferente daquela que os contratantes certificaram, né, negocialmente, e ele também torna inadmissíveis no processo todas as alegações das partes que vão contra aquele sentido que foi fixado no negócio de certificação. Então, as partes dizendo, olha, a interpretação para a cláusula tal é essa, depois elas não podem, se houver uma ação judicial pedindo resolução do contrato, dizer que querem que o juiz atribua uma interpretação diversa. Então, esse negócio de certificação pode ser um instrumento muito útil para a renegociação dos contratos. Então, eu estou escrevendo um texto sobre isso, está lá na minha página no academia.edu, se o pessoal se interessar pode baixar lá
viu, Vanessa? Pode baixar lá no meu perfil no academia.edu o PDF do artigo e na quarta-feira a gente vai ter uma discussão pública sobre esse tema. Aqui perguntaram, a Laiana Piau, lá da Bahia, perguntou aqui, Fernanda, se os negócios processuais não dificultam a formação de precedentes. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque ela foi feita já por grandes autores, Laiana, como o Owen Fisk, né? O Owen Fisk, que é professor americano de Yale, ele fez essa pergunta, ele tem um texto muito conhecido chamado Contra a Transação, né? Against Settlement. E nesse texto que ele fala que é contra a transação, um dos argumentos que ele usa é que o judiciário, por meio da formação de precedentes, ele atua como meio que um balizador da moralidade social, né? Ele vai meio que pautando a sociedade, dizendo o que está certo e está errado. Então, os precedentes, eles têm essa função, né, de orientar as pessoas sobre como elas vão se comportar, né, como elas vão se conduzir, né? Então, pessoas naturais e pessoas jurídicas conduzem seus negócios, planejam a sua vida, levando em consideração também a expectativa da incidência das normas sobre as suas relações. Então, o precedente, como ele é fonte de norma, ele também tem essa função de orientação das pessoas. Então, é uma indagação interessante você pensar assim, bom, mas se a gente negociar tudo e tirar as causas do judiciário, está impedindo o judiciário de criar precedentes? Tá, é verdade. Se a gente tira as coisas do judiciário, a gente impede o judiciário de criar precedente. Agora, a gente não pode esquecer que é apenas uma pequena fração dos contratos e das relações jurídicas que chegam ao judiciário. Então, a gente nunca conseguiria que o judiciário resolvesse todos os problemas do mundo, né? Por incrível que pareça, isso às vezes uma coisa que nós brasileiros não refletimos muito, né? Porque como no Brasil a gente tem tanto um problema de cumprimento das normas, dos contratos, né? Uma tradição de inadimplemento, de passar a mão na cabeça do mal pagador, né? E de moratória, etc., que às vezes a gente não percebe que a maior parte dos contratos é cumprida. Então, a maior parte das transações é cumprida. Você pega um ônibus na sua casa, o ônibus te leva em segurança até o trabalho. Aí você chega no trabalho, você vai almoçar, você compra uma refeição, a refeição vem a contento. O prato é mais ou menos aquilo que tinha sido descrito no menu, os ingredientes estão frescos, né? Você paga o preço justo, enfim. Isso são contratos que estão sendo celebrados aos milhões todo dia e são cumpridos. Então, uma pequena fração disso é inadimplida e chega ao judiciário. E nessa pequena fração é que o judiciário vai fixar precedentes. Então, é impossível o judiciário fixar precedentes e pautar em todas as dimensões das nossas condutas, né? Então, pensar que a gente está retirando de alguma forma as coisas do judiciário e, portanto, a gente está impedindo que o judiciário como se diz, produza precedentes, não é algo novo no direito, né? Não foi trazido pelas convenções processuais. Isso sempre existiu, né? Porque nem todas as relações jurídicas chegam ao judiciário. Então, assim como o argumento do Owen Fisk não se sustenta, me parece que também a gente não deve ficar com esse medo, né? De que o judiciário não vai estar se pronunciando sobre tal e qual relação jurídica, né? E mais, eu acho que hoje já existe um caldo, né, de cultura, até no Brasil mesmo, né, de que nem sempre o judiciário é a melhor sede para decidir uma disputa, né? Às vezes essa sede é a arbitragem, às vezes essa sede é a mediação, às vezes essa sede é o judiciário, mas nem sempre é o melhor locus para resolver uma judiciário. E por isso a gente tem que admitir que isso também isso não pode ser bom só para os contratos, pode ser bom só para a arbitragem. É bom também para a gente, às vezes, a sede para a decisão é o judiciário, mas o procedimento não é aquele procedimento rígido, inflexível do código. A gente deve adaptá-lo de alguma maneira. E perceber essa adaptação é perceber também que aquele ideal de uma codificação única, que poderia servir para todos os casos, é um ideal ilusório. É algo da era das codificações oitocentista, né? Do Código Napoleônico, e que às vezes a gente ainda vê hoje, né? As pessoas pensarem que aquele bloco monolítico que se aplica no modelo de tudo ou nada
vai resolver bem todas as disputas. Se o procedimento padronizado, o procedimento comum, pode resolver bem muitas disputas, para outras tantas ele não vai ser tão adequado assim. Né? Então, nesses casos, especialmente em processos complexos, né? Mas não apenas em processos complexos, né? Às vezes em processos simples, um pequeno detalhe do procedimento atrapalha. E as partes querem poder resolvê-lo, né? Antecipando esse problema. E como eu falei, eu acho que uma das grandes vantagens dos negócios processuais, tem várias, né? Mas uma das grandes vantagens, talvez no meu modo de ver, a maior das vantagens é a previsibilidade que a convenção processual atribui ao procedimento. O procedimento é uma fonte de incerteza para todos os profissionais do direito. E a gente poder ter maior previsibilidade sobre como o processo vai se desenrolar é um ganho civilizatório, é um ganho para as pessoas em geral, é uma coisa realmente transformadora. Outras vantagens são redução de custos, né? A tendência é que você negocie para tornar o processo menos complexo, menos custoso, com menos atos processuais. Não, as pessoas, aí a gente vê, né, os críticos das convenções processuais normalmente estabelecem, dão exemplos de convenções que são simplesmente, elas são irreais, são ilusórias, né? Então eu já vi assim, imaginem se as partes convencionarem que o julgamento será feito por um painel de 50 juízes, ou que as partes convencionem que o juiz natural do seu caso será um júri composto por 100 pessoas. Quer dizer, sempre tornando o processo mais complexo, mais custoso, mais problemático. Olha, gente, eu não tenho como dizer isso de outra forma. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque negociar custa dinheiro, custa tempo e dinheiro. Então, você não vai ficar negociando com o advogado da outra parte para fazer um processo ser mais complexo, mais custoso, mais demorado do que ele já é. Para isso, basta deixar incidir a lei. Né? Para o processo ser custoso, ineficiente, demorado, basta incidir a regra da lei. Né? Se você vai convencionar, a ideia é que você vá simplificar, porque não faz sentido fazer de outra forma. Você vai ter mais custo, vai gastar mais energia e mais tempo para fazer o processo ficar mais complexo. É uma coisa ilusória, isso não vai acontecer. Então, o que a gente tem visto é que as partes têm negociado para tornar o processo menos complexo, menos custoso e menos demorado. E isso é bom para todo mundo. Talvez por esse motivo também que as convenções processuais estejam tendo uma grande receptividade no judiciário. Né? Eu acho que o judiciário tem tido uma postura muito adequada do papel do juiz diante das convenções. Né? O juiz não é parte da convenção, ele não negocia, mas ele controla. Ele tem um papel muito importante de controlar os limites dentro dos quais as partes podem dispor do procedimento e das suas situações processuais. E nesse controle, o judiciário tem tido um papel, me parece, de muita parcimônia. Eles têm verificado aonde estão os espaços de disponibilidade, onde as pessoas não podem convencionar, e têm cortado apenas quando se extrapola, né? Apenas quando se interfere em direitos de terceiros, apenas quando as partes estão tentando transferir para o próprio judiciário um custo que elas teriam. E aí o judiciário realmente tem cortado. Agora, em muitos outros casos, quando a convenção processual chega para ser discutida na justiça, os juízes têm percebido que hoje a tendência é essa, de empoderamento das partes para que os próprios litigantes tomem as rédeas do procedimento. Né? E como o processo convencionado tende a reduzir complexidade, os juízes não estão vendo isso como um problema, porque aquele processo convencionado ele acaba sendo mais simples, ele termina mais rápido, ele tem menos fases, ele tem menos atos, e isso faz com que ele não onere a serventia. Né? Então, o próprio judiciário tem respondido muito bem aos negócios processuais nos últimos anos. E me parece que essa já era uma tendência que se anunciava, porque o judiciário brasileiro aprendeu a lidar bem com a arbitragem, por exemplo. Né? Desde a edição da lei de arbitragem, em especial desde de 2001, que foi quando o Supremo declarou a arbitragem constitucional, o judiciário brasileiro só incrementou a arbitragem. Quer dizer, as decisões dos tribunais superiores, dos TJs, sobre a arbitragem, sempre têm
sido no sentido de ampliar respeito à arbitragem, né, uma postura de autocontenção do judiciário em relação à arbitragem. Então, me parece que esse caminho é o caminho também da negociação sobre o processo, né? Mesmo em se tratando de um processo judicial, embora a gente não tenha a mesma liberdade que tem na arbitragem, por exemplo, você não pode definir que o magistrado estatal vai julgar o litígio por equidade, né? Então, esse é um limite que se traça entre a arbitragem e o negócio processual no processo estatal. Mas, claro, guardadas as devidas proporções, é essa mesma lógica da arbitragem, para a qual o judiciário brasileiro tem respondido muito bem, me parece que também está influenciando as respostas do judiciário brasileiro para os negócios processuais. Eu sempre acreditei nos negócios processuais, então eu achava engraçado, às vezes, amigos nossos, né, que são professores de processo, às vezes, e eram arbitralistas, falarem que os negócios processuais não iam pegar no Brasil. E estão sendo inseridos em contratos loucamente. As pessoas que conhecem dos negócios processuais perceberam que vão ter uma vantagem competitiva em relação a quem não os conhece, né, até percebendo essa junção, né, de planejamento contratual e convenção processual, essa vantagem competitiva é muito grande. Então, as pessoas estão entendendo o Instituto, os juízes estão entendendo o Instituto e o seu papel diante da convenção processual, e isso tem encontrado um campo de muita repercussão no Brasil. Por outro lado, a doutrina brasileira e a legislação brasileira estão influenciando outros países, né? Hoje, as reformas na América Latina, em especial a reforma do Código de Processo Civil argentino, tem lá uma previsão no projeto que foi encaminhado ao Congresso de uma cláusula geral de negociação sobre o processo, que é praticamente uma cópia do nosso artigo 190. O Peru também está tendo uma comissão de reforma do processo civil, e os colegas peruanos, embora ainda não tenham inserido uma cláusula de negociação tão ampla, revogaram as previsões, quer dizer, o projeto, né, pretende revogar as previsões do Código que estabelecem que todas as normas processuais são de ordem pública, imperativas, e, portanto, não podem ser flexibilizadas de nenhuma maneira, nem pelo juiz, nem pelas partes. Então, é um movimento, me parece, mundial, né, de atribuir às próprias partes a um protagonismo na definição do procedimento, né? E isso eu acho que me parece muito positivo, né? Especialmente nesse cenário, né? E eu estava falando de pandemia, e falei que os negócios processuais podem servir para garantir essa adaptação, né? E dei o exemplo do negócio de certificação. Mas eu esqueci de falar, Fernanda, que os negócios processuais também eles podem ser alterados, né? Da mesma forma que os contratos, diante de uma situação inesperada, excessivamente onerosa, imprevisível, tudo mais, podem ser alterados, isso também se coloca com a alteração de negócios processuais que tenham sido eventualmente celebrados, né? Então, se um negócio processual pensemos numa renúncia probatória, as partes renunciaram, fizeram aquele procedimento documental puro, né? Tipo um mandado de segurança convencional. Então, renunciaram à prova pericial e à prova testemunhal. Só que um documento que elas imaginavam que poderia provar a sua pretensão, a sua defesa, se perdeu numa enchente, num incêndio. Então, quer dizer, esse acontecimento posterior poderia inviabilizar a comprovação do próprio direito, e como é inesperado, etc., pode fazer com que se leve a uma renegociação para se alterar aquela renúncia probatória. O sujeito pode dizer assim, olha, agora eu não consigo mais provar o meu direito apenas por prova documental, então vamos alterar esse negócio processual. Processo podem se alterar se houver uma alteração das situações, né? Então, o sujeito tinha um emprego, aí por causa da pandemia ele foi mandado embora, né? Negócios em que ele se comprometia a pagar todas as despesas dos seus advogados, independentemente de sucumbência, ele pode invocar dizendo, opa, agora que eu estou desempregado, se alterou a minha situação econômica por uma situação imprevisível, né? Que não me permite mais que eu arque com as despesas de advogado,
mesmo eu tendo razão, né, sobre o direito, né? Quer dizer, se eu for sucumbente, beleza, mas se eu não for sucumbente, então que o meu adversário que vai pagar. Então, os negócios processuais podem eles próprios serem objeto da renegociação, objeto de uma alteração, caso subsista essa imprevisão, essa onerosidade excessiva, e eles podem ser um instrumento, como negócio de certificação, um instrumento para incrementar a revisão dos contratos ou aprimorar, né, a interpretação dos contratos diante de um quadro emergencial desse de pandemia. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, o tema tem conseguido ser, por assim dizer, revitalizado, né, revigorado. Não, professor, eu sempre comento nas minhas aulas, quando eu vou falar de negócios jurídicos, exatamente isso. Eu acho que essa é a tônica do tema, empoderamento das partes. E por isso a importância de nós falarmos isso voltado à advocacia, né? A necessidade do advogado conscientizar que os negócios jurídicos processuais são um instrumento de empoderamento das partes, né? Não sei, alguns chegam a falar numa relativização da publicização do processo, né? O processo está cada vez mais deixando de ser público para que as partes possam influenciar diretamente e, obviamente, é o interesse delas que está ali sendo colocado em jogo. Então, a necessidade dos advogados terem uma atuação muito mais ativa, realmente, no interesse das partes. Então, eu acho essa sua explanação hoje, e realmente, se nós tivéssemos mais tempo, eu acho que teríamos ainda muitas coisas, muitas dúvidas para discutirmos aqui, porque realmente tem que ser tratado e os advogados têm que trazer mais a possibilidade disso para dentro do escritório e, através dos contratos, colocar isso em prática para que não fique tão somente disposto em lei, mas que haja uma alteração de cultura para realmente nós tenhamos uma modificação, né, em toda essa cultura processual. Mas, eu concordo que é necessária uma mudança cultural, né, grande. Cultural. Eu acho que realmente é essa tônica. Porque eles mudam, os negócios processuais, eles mudam muito a nossa forma de atuar como advogados, né? Então, perceber a utilidade desse instrumento é modificar a forma que você tem de encarar o litígio e o processo, né? E de como estruturar isso de forma misturada com o próprio direito material. Então, quem não está ainda acostumado com as convenções processuais, procure saber um pouco mais, né? Então, a gente já deu algumas dicas aqui de leitura, de autores, né? Lá no meu perfil no academia.edu, eu deixo um monte de artigo lá também pendurado em PDF, que a galera pode baixar. Tem artigo, tem um com o Fred sobre negócio em execução, tenho 2 sobre negócio a respeito dos custos, tem um sobre recurso per saltum de natureza negocial. Então a galera vai ver que as possibilidades são muitas, né? E realmente, se a gente tivesse mais tempo aqui, a gente não pararia mais, porque